Eu sou prova viva de que com esforço a gente chega lá, certo? Errado. Eu tô aqui por conta de uma galera, tipo a Mari. Me prestou uma grana pra eu começar. Ou o Lucas e a Laura da Ambev, que acreditaram na minha ideia, quando ninguém acreditava. E tem muito mais gente comigo. Mais capacitação e oportunidades para incluir e gerar renda para 5 milhões de brasileiros até 2032. Isso é a inclusão produtiva da Ambev. Beba com moderação. O tempo voa, e nós também. Por isso, estamos prontos para o futuro, agora. Aquele sonho impossível que decolou de uma pista de terra no interior do Brasil, hoje cruza os céus de todos os continentes, com aeronaves que se destacam pela eficiência, qualidade e segurança. Nestes 55 anos, formamos gerações de talentos que nos colocaram na vanguarda do desenvolvimento tecnológico mundial. Nossas soluções inovadoras estão presentes no espaço, no mar, na terra e no cyberespaço. E estamos desenvolvendo tecnologias para um novo mundo, seguindo um plano de voo consistente rumo ao crescimento sustentável, honrando sempre a história de desafios e as pessoas que nos trouxeram até aqui. Embraer, 55 anos. A Eneva está no Amazonas para gerar valor e valores. Valor na produção de gás natural e na geração de energia. Valores porque investir em novos empreendimentos gera desenvolvimento local. E capacitar as pessoas é olhar para o futuro. Valores porque apoiamos projetos socioambientais para fortalecer a agricultura familiar e conservar a Amazônia. Eneva, uma nova energia transformando o Amazonas e o Brasil. Como sua visão pode ser transformada em valor de longo prazo? A tecnologia está escalando o suficiente para que suas ambições sejam realizadas? O futuro impacta você ou você impacta o futuro?
Realize sua transformação com estratégia, transações e tecnologia conectada. Realize sua transformação com a UI. Somos a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e embalagens de papel do Brasil. Fornecemos 3 tipos de celulose para o mercado e reciclamos papéis como ninguém no país. Somos a Klabin, referência mundial em sustentabilidade. O cliente no centro de cada tomada de decisão. Atenção aos valores pessoais de quem confia em nosso trabalho. Dedicação, proximidade, customização, sofisticação. Assinasse Nox Capital. O mundo mudou. Novas profissões, novas formas de se relacionar e de se divertir. Por aqui, levamos inovação a sério. Com sustentabilidade, investimos em tecnologia para entregar as melhores soluções energéticas para os brasileiros, para que você sinta, na sua casa, na sua empresa, toda essa energia. Nós somos a Neo Energia, a energia do futuro. A Presto desenvolveu a expertise de atendimento à legislação contábil brasileira, ao mesmo tempo gerando informação de qualidade para a matriz dos nossos clientes, que em sua grande maioria é multinacional. Quando a gente pensa em prestação de serviço, a gente pensa tanto em conhecimento técnico quanto em confiança. Então, tão importante quanto a técnica é o relacionamento com o cliente. Oi, somos o maior ecossistema de moda e lifestyle do Brasil. Nosso propósito é encantar a todos. Por isso, conectamos cada pessoa ao seu estilo. Fazemos elas se sentirem em casa e descomplicamos as suas vidas financeiras. E se fazemos tudo isso, é por um motivo. Também somos feitos de pessoas que amam inovar. Aliás, inovação é algo muito importante pra gente. Tão importante que a minha voz e esse vídeo foram feitos com a ajuda de inteligência artificial.
O tempo é um rio que deságua no futuro, e nele escrevemos a nossa história, que é mais do que água, é sinônimo de vida. A vida que está no cheiro do café, no frescor da brincadeira e até na arte. A água é a essência da vida, é dignidade com saneamento básico, é preservação ambiental, é inovação. Por isso, há 50 anos, o propósito da Sabesp é levar cada vez mais vida para todas as vidas. Sabesp, 50 anos de vidas. A Sanasa completa 50 anos e comemora com R$1 bilhão em obras por toda a cidade. Campinas é a primeira metrópole brasileira a conquistar a universalização no saneamento. No ranking do saneamento Trata Brasil, Campinas conquistou o primeiro lugar entre as cidades com mais de 500 mil moradores, com notas 10 nos quesitos de investimentos, eficiência, entre outros. Sanasa 50 anos. Essencial para o futuro de Campinas. Colher um futuro melhor para o planeta, com mais qualidade de vida para todo mundo, depende das sementes que a gente planta hoje. É por acreditar nisso que a Suzano integra em seu modelo de negócio a sustentabilidade e a inovação. Assumimos o compromisso de, até o ano de 2025, promover a remoção líquida de 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Até 2030, tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza em nossas áreas de atuação e oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável que possam substituir plástico e outros produtos derivados do petróleo. Suzano, nós plantamos o futuro. Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Olá, bom dia a todos. Eu sou Wagner Petelin, diretor de demonstrações financeiras da ANEFAC. Quero dar as boas-vindas a todos os participantes. Nesta quinta edição, que é a nossa penúltima do quarto circuito da Transparência 2004, vamos discutir sobre instrumentos financeiros de acordo com o CPC 48 e IFRS 9. Quero também agradecer aos patrocinadores e apoiadores, os palestrantes e todos os demais que contribuíram para tornar esse evento possível. Hoje nós temos como palestrantes aqui conosco o José Dantas, o Alexandre Evaristo e o Clênis Bezerra. José, você poderia se apresentar para nós, por favor? Bom dia Wagner, bom dia aos colegas, bom dia a todos que estão participando do evento. Bom, eu sou professor da Universidade de Brasília, trabalho exatamente nas disciplinas de instrumentos financeiros e de auditoria, e espero contribuir aqui com o debate com os colegas aqui para esclarecer, discutirmos a importância desse tipo de operação para a transparência das informações contábeis. Perfeito, José, obrigado. Alexandre, você poderia se apresentar para a nossa audiência? Lógico, Wagner. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Uma grande alegria estar presente aqui em um evento da ANEFAC. Gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar a ANEFAC pelo tradicional trabalho que ela vem fazendo de divulgação do mercado financeiro, de pesquisa. Então, parabéns. Meu nome é Alexandre Evaristo Pinto, sou professor de contabilidade na FEA USP e na Fundação Getúlio Vargas, também sou conselheiro do CARF. E a temática dos instrumentos financeiros é uma temática que me persegue, né, no bom sentido da palavra, desde os tempos profissionais, mas agora também nos tempos acadêmicos. Então, boa palestra aí a todos. Ok, Alexandre, obrigado. Clênis, você poderia se apresentar, por favor? Opa, claro, Petelin. Bom dia a todos, né? Primeiramente, agradecer aí a oportunidade aqui de estar com os colegas aqui da ANEFAC,
que de fato tem feito um trabalho brilhante aí nesse contexto da transparência, né? Meu nome é Clenis, né? Sou sócio-diretor à frente do departamento de especialista em instrumentos financeiros da KPMG, e é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco aí do nosso dia a dia no assunto de instrumentos financeiros. Perfeito, Clenis. Eu acho que nós, como foi dito aqui por todos e por mim também na abertura, nós vamos falar sobre instrumentos financeiros no sentido mais amplo do assunto, né? Ele é muito robusto, esse assunto, muito complexo, né? Eu acho que do ponto de vista de transparência, ele é uma informação muito importante nas demonstrações financeiras, dependendo da tomada de decisão, principalmente quando a gente está envolvendo derivativos, hedge account, ela pode mudar bastante a figura de uma demonstração financeira, né? Então, eu acho que a gente vai se ater um pouco mais a esses temas que são mais complexos, tipo o hedge account, né? Mas também vai passar por classificação, mensuração e reconhecimento também desses instrumentos, né? Os instrumentos ativos e passivos. Então, sem mais delongas, eu acho que o Clenis ficou por último na apresentação, mas vai ficar em primeiro lugar para fazer a sua consideração aqui, né, e apresentar o assunto para nós aqui. Então, a palavra está com você, Clenis. Legal, obrigado, Petelin. Vamos lá, como o Petelin bem colocou, né, a ideia é passar aqui um panorama geral, né, do assunto de instrumentos financeiros. Sem dúvida, o tema hedge accounting acaba sempre sendo um tema que está sempre em evidência, né, vamos dizer assim, e a gente acaba investindo um pouco mais de tempo nesse tema, né, mas vamos passar por alguns outros temas aqui, até para colocar um pano de fundo em relação ao assunto, em relação à classificação e reconhecimento de instrumentos financeiros. Bom, vamos lá. Então, a ideia é falar um pouco sobre a classificação de ativo e passivo financeiro, né? E aí tem várias considerações, né? Vários detalhes aqui que a gente pode trazer aqui nesse nosso bate-papo aqui para refletir e ficar de alerta aí para o nosso dia a dia, né? E derivativos, que sempre tem, quando tem a palavra suja, a palavra derivativo, né? No dia a dia aí dos contadores, enfim, uma nomenclatura que gera um pouco de ansiedade aí no sentido de complexidade, tanto na tratativa contábil quanto nos aspectos de mensuração, né? E a minha missão é sempre desmistificar um pouco de toda essa questão que envolve, né, os derivativos. O hedge accounting, como eu disse, e aí vamos explorar um pouquinho aqui as estratégias, as discussões que estão mais em evidência, né? Então, vamos lá. Muito bem, eu não trouxe muitos slides propositalmente, justamente para a gente conseguir explorar bem cada um dos slides aqui, né? Então, esse é um primeiro slide que nós falamos de classificação, né? E em primeiro aqui a questão dos ativos financeiros, né? Então, o primeiro conceito aqui que a gente tem que ter em mente é justamente o que é um ativo financeiro, né? Então, só para lembrar na definição da regra do que é um ativo financeiro. É tudo aquilo que configura que tem um direito contratual de receber caixa ou algo equivalente à caixa, né? Então, uma vez que aquele ativo, né, atende às definições ali de um ativo financeiro, de um instrumento financeiro, logo você tem que passar por esse fluxograma aqui para definir a classificação desse ativo financeiro, né? Então, e ainda nessa questão de ser um ativo financeiro ou não, né, tem a questão de quando ele é um ativo, um instrumento de dívida ou um instrumento patrimonial, né? Então, só para dar um exemplo aqui, que é
a realidade da maioria das pessoas aí no dia a dia, né? Então, um instrumento de dívida, imagina que é um contas a receber, gerado ou porque você concedeu um empréstimo ou porque você fez uma venda e, consequentemente, gerou ali um contas a receber. Já um instrumento patrimonial, vamos ter como principal exemplo aqui uma aplicação, um investimento em ações, né? Muito bem. Então, se nós estamos falando de um instrumento de dívida, né, o primeiro critério que tem que ser avaliado na questão da classificação é se ele atende o conceito, né, de pagamento de somente principal e juros, né? E a gente vai voltar nessa questão do que é o pagamento de somente principal e juros, né? Mas se ele atender o critério de somente principal e juros, nós vamos para a próxima avaliação, que é a questão da avaliação do modelo de negócio, né? E na avaliação do modelo de negócio, qual que é o modelo de negócio da entidade, da instituição, da companhia, em relação à gestão dos seus ativos financeiros e, nesse caso aqui, dos instrumentos de dívida. É de manter para receber o fluxo de caixa contratual, ou ele tem a intenção de gerenciar aquela carteira de uma forma que ele não irá esperar, né, até o vencimento do contratual para receber, ou seja, ele vai negociar aquele recebível antes do seu vencimento. Então, qual que vai ser a estratégia? Qual que é a estratégia da companhia? Qual que é o modelo de gestão daqueles ativos financeiros, né? Então, se a intenção for sempre manter para receber o fluxo de caixa contratual, aí você vai para a próxima. Esse ativo ele deve ser reconhecido ao custo amortizado, né? Ou pode ser reconhecido ao custo amortizado, porque você remanece a opção de você classificar a valor justo por meio do resultado em situações específicas, tá? Então, repetindo, se atende o critério de pagamento de somente principal e juros, né, você passa para a próxima avaliação, e se o modelo de negócio para manter o fluxo de caixa contratual, né, para recebimento do fluxo de caixa contratual, a classificação é o custo amortizado, tá? Então, esse é o cenário da maioria dos casos do nosso dia a dia, né, dos recebíveis gerados aí nas indústrias, né, e até mesmo nas instituições financeiras, os empréstimos concedidos, né, na grande maioria dos casos, eles atendem esses critérios. Agora, o truque aqui, né, a preocupação é que cada vez o mercado é sempre muito criativo, né, e os contratos sempre trazem alguma peculiaridade, né? Então, tem sido muito comum, por exemplo, você ter, por exemplo, né, empréstimos concedidos, mas uma forma de garantia ou até de tentar baratear a operação, viabilizar a operação, para viabilizar as operações, você ter opções de conversibilidade, por exemplo, né? Você ter troca de moeda, então, às vezes você está numa companhia aqui no Brasil, a contraparte fica no Brasil, moeda funcional real, e você tem essas peculiaridades contratuais. Então, esses são termos contratuais, né, ou condições, vamos dizer assim, que podem comprometer, por exemplo, a questão do pagamento de somente principal e juros, né? Então, quando um recebível, né, um ativo financeiro lá, tem lá uma condição específica, né, de remuneração, você tem que acender uma luz amarela, talvez até uma vermelha, no sentido de que esse conceito do somente principal e juros, pagamento de somente principal e juros, que é o SPPI, né, ele pode não estar sendo atendido. E quando ele não é atendido, aquele ativo deve ser classificado como valor justo por meio do resultado,
tá certo? Então, agora, quando ele atende o conceito somente principal de juros e ele vai para a próxima avaliação ali, que é a avaliação do modelo de negócio, como eu disse, se é para manter, para receber o fluxo de caixa contratual, ele passa para ser ser reconhecido ao custo amortizado, né, classificado ao custo amortizado, ou se a intenção é de negociar antecipadamente aqueles recebíveis e isso é uma prática da companhia, ele provavelmente deve ser classificado como o valor justo por meio do resultado abrangente. Por que eu falei provavelmente? Porque ainda a opção de você reconhecer um ativo ou passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado, ela sempre vai estar lá, né? Por quê? Porque ela é uma opção que é dada desde que você consegue fundamentar, né, que ao fazer essa classificação ao valor justo por meio do resultado, você estaria eliminando, né, algum tipo de distorção contábil, né? Então, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, você tem uma dívida, por exemplo, né, seja ativo, seja passiva, né, um recebível de instrumento de dívida ou um passivo, e você tem, por exemplo, um derivativo, um swap, que está gerindo algum tipo de risco daquela dívida, daquele ativo ou daquele passivo. Por exemplo, quando é uma dívida em dólar, você quer trocar para real via derivativo. Então, você vai lá e contrata um swap, né? O swap, por ser um derivativo, obrigatoriamente ele vai estar nessa caixinha de valor justo por meio do resultado, né? Porque, por natureza, não tem nem que fazer esse fluxograma de classificação aqui, porque a gente já sabe que o derivativo tem que ser a valor justo. Mas se fosse para fazer, ele não passaria, por exemplo, no SPPI ali, né? Então, ele tem que ser a valor justo. Como eu não consigo mexer na forma de reconhecer o derivativo, de classificar o derivativo, então ele tem que ser a valor justo, o item que esse derivativo está protegendo, que nesse nosso exemplo aqui seria a dívida, né? Você poderia reconhecer ela a valor justo mediante essa adoção, né, dessa opção de classificar essa dívida ao valor justo por meio do resultado. Só que essa classificação, né, ela só pode ser feita no reconhecimento inicial e ela é irrevogável, né? E detalhe, né, aqui você está falando de mensurar o instrumento todo a valor justo, não é um componente dele. Porque às vezes você tem um derivativo que está protegendo só o componente cambial, por exemplo, da dívida. Sendo que na dívida pode ter o componente cambial e o componente juros. Então, quando eu for reconhecer o valor justo dessa dívida, para ali ter uma equalização contábil, eu tenho que lembrar que eu estou reconhecendo o valor justo da dívida como um todo, tanto do componente cambial quanto do componente de juros, né? Apesar de, nesse nosso exemplo, o derivativo eventualmente estar protegendo somente o componente cambial. Então, são avaliações que devem ser feitas no momento inicial, naturalmente, e verificar se faz sentido, de fato, para a companhia optar por classificar aquela dívida a valor justo, e se, ao fazer isso, de fato, ela vai estar eliminando ali algum tipo de distorção contábil. Mas ela como eu disse, permitida. Depois do reconhecimento subsequente, ou do reconhecimento inicial, aí essa opção já não é dada, né? Para você ter o direito de reconhecer aquela dívida a valor justo, só seria mediante a adoção de hedge account mesmo, que nós vamos falar lá na frente, tá? Então, esse é o primeiro tópico aqui de classificação, né, para definir a classificação de um instrumento de dívida, que são os contos a receber, geralmente, que nós nos deparamos aí no nosso dia a dia, né? Quando é um instrumento patrimonial, por exemplo, um investimento em ação, né, ele, de cara, ele já não atende o critério de SPPI, né? Então, ele tem que ser a valor justo, né? E aí ele pode ser a valor justo por meio do resultado abrangente ou a valor justo por meio do resultado, né? O que vai definir se é uma classificação ou se é uma categoria ou outra? De novo,
qual que é o modelo de gestão daqueles ativos, qual que é a intenção da companhia com aqueles ativos, né? E se ele optar por reconhecer, né, a valor justo por meio do resultado abrangente, é importante lembrar que quando se trata de instrumento patrimonial, ele nunca vai transitar pelo resultado, nem quando você se desfizer daquele ativo, tá? O que é diferente quando é um instrumento de dívida. Se você tem um ativo, né, classificado como valor justo por meio de outros resultados abrangentes, quando você se desfaz dele, você pode reclassificar aqueles efeitos que foram sendo acumulados no patrimônio líquido, ou no OCI, no caso, para resultado, ok? O que eu queria chamar a atenção aqui é justamente trazendo exemplos aqui do que a gente tem visto que geralmente pode comprometer essa questão das classificações, né? Sobretudo ali em relação ao modelo de negócio, né? Quando é muito comum as companhias, no momento onde as taxas de juros não estão muito favoráveis, né, buscarem alternativas para gerar caixa de uma forma mais barata, vamos dizer assim, né, ou dívidas menos onerosas, vamos dizer assim. Então, tem sido muito comum fazer as cessões de crédito, né, ou seja, aquele famoso desconto de duplicata, né, e aí tem vários nomes para esse tipo de operação hoje em dia, mas nada mais é do que um desconto de duplicata. Esse desconto, né, essa negociação de recebíveis, ela pode ocorrer de diversas formas, né? Por exemplo, a grande questão que costuma ser bem explorado é quando aquele recebível está sendo cedido, né, com coobrigação, sem coobrigação. Então, o que é o com coobrigação, sem coobrigação? Vendi o meu recebível. Se vendi meu recebível para um banco, por exemplo, ou para uma securitizadora. Se a contraparte naquele recebível não pagar o banco, né, quem tem que pagar? O banco vai atrás de quem para tentar receber, para reclamar aquele recebível? Vai vir atrás da minha companhia ou da contraparte? Ou seja, com quem que vai estar o risco, com quem que estará o risco de crédito, né? Se eu transferir o risco de crédito, né, substancialmente o risco de crédito para o banco, né, os riscos e benefícios, né, para o banco com quem eu negociei aquele recebível, a tendência é que eu tenha que desreconhecer, eu tenho que desreconhecer aquele ativo, né? Então, eu faço a baixa, recebi o dinheiro do banco pelo recebível, entreguei o recebível para ele está com todo o risco, eu não fiquei com nenhum risco e faço a baixa aqui do meu recebível. Legal. Então, se existe esse tipo de movimento, se é o tipo de gestão que a companhia costuma fazer, com a maioria dos recebíveis que a companhia tem, provavelmente, no modelo de negócio, talvez ele não esteja atendendo aquele critério ali de estar mantendo esses recebíveis para receber o fluxo de caixa contratual, né? Por quê? Porque antes do vencimento, ele está indo lá no banco e negociando aqueles recebíveis e transferindo o risco para o banco, né? Agora, então aqui a gente falou de uma situação onde o critério para desreconhecimento do ativo é atendido, né? E, ao mesmo tempo, ele está tendo uma influência importante ali na questão da avaliação do modelo de negócio em relação à gestão desses recebíveis naquela companhia. Agora, você pode ter uma situação onde ele está negociando esses recebíveis, mas ele não está transferindo o risco de crédito. Por exemplo, eu negociei aquele recebível com o banco, que se tiver alguma inadimplência naqueles recebíveis, eu falo para o banco, olha, fica tranquilo, se ele não te pagar, eu pago você. Então, nesses casos, ele não atende, ele provavelmente ele teria que continuar sendo reconhecido, né, como um ativo, como um recebível ali na companhia, né, e não tem abaixo. E o valor que ele recebeu do banco,
esse valor como se fosse uma dívida, né? Então, ele entra como um passivo financeiro ali da companhia. Então, nesse caso, provavelmente, por não ter sido desreconhecido, né? Ou seja, ele não vendeu efetivamente aquele recebível. Então, provavelmente ele não comprometeria essa questão da avaliação do modelo de negócio e ele poderia passar por essa avaliação no sentido de que para manter aquele recebível é mantido para receber o fluxo de caixa contratual. Então, aqui não tem uma resposta objetiva de quando é ou não é, mas, porque cada caso é um caso, mas é só um alerta que eu queria deixar aqui no sentido de que tem que ter essa discussão, tá? É importante ter essa discussão, ok? E a questão é que, naturalmente, a tendência é que as companhias não é o desejo de nenhum departamento financeiro estratégico, né, reconhecer dívida, né? Então, muitas vezes a intenção de fazer esse tipo de negociação é gerar um caixa sem alavancar o meu passivo financeiro. Então, o desejo que a gente identifica aqui no dia a dia é que realmente seja feita a baixa do recebível para não ter que reconhecer um passivo financeiro. Mas você não pode fazer esse desreconhecimento e, portanto, não reconhecer o passivo financeiro sem passar por essa avaliação que eu mencionei aqui, né, da questão da transferência dos riscos e benefícios daquele recebível. E isso implica tanto na questão de classificação quanto na questão de avaliação de desreconhecimento e reconhecimento, né? Porque teria o passivo lá. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, né? Da questão da avaliação do modelo de negócio. De novo, essas operações de cessão de crédito têm sido muito comum. Na questão de atender ali o critério de pagamento somente principal e juros, eu já mencionei rapidamente no começo, a questão de quando tem cláusulas peculiares, vamos dizer assim, né, atípicas, cláusulas atípicas nos contratos. Opção de conversibilidade, né, quando tem um contrato em terceira moeda, que aí provavelmente configura que tem um derivativo embutido, né. Então, são condições muito específicas, né, olha, nesse recebível aqui tem uma remuneração de 5% mais IPCA, mas se o IPCA não atingir determinado percentual, isso migra para uma taxa pré-fixada, ou uma única taxa pré-fixada, no caso, né? Ou migra para um CDI, coisas do tipo, né, que a gente já presenciou. Então, esse tipo de contrato provavelmente não atenderia, né, essa questão do pagamento somente principal e juros. O nome ele é bem, ele fala muito, né, a nomenclatura diz muito em relação à avaliação para ver se atende ou não atende. Então, se é uma operação que ela paga somente principal e juros, né, ou seja, uma operação, como a gente diz, play vanilla, uma operação comum do nosso dia a dia, a tendência é que a gente não tem um problema em relação a isso, mas quando tem algo diferente, né, naquele contrato, a gente temos que ficarmos atentos, né, para ver se atende ou não atende esse critério. Vou passar aqui para o próximo slide. Aqui nós comentamos, né, da questão de negociação de recebíveis, cessão de crédito, os empréstimos em investimento com opção de conversibilidade, tem um aspecto de mensuração aqui nessa questão de quando tem a opção de conversibilidade, porque é um ativo que, além de não atender ali o critério de somente principal e juros, ele tem um derivativo embutido. Então, tem ali uma questão de mensuração, né? Como que você vai mensurar essa opção de conversibilidade, né? Como que
Você tem que avaliar se separa, não separa o derivativo embutido, né? Então, são avaliações que, claro, a gente poderia ficar um dia inteiro falando aqui de como mensurar se separa, não separa, é uma discussão que vai longe, mas queria só chamar a atenção que tem que ser feita essa avaliação, né? Naturalmente, a depender ali dos termos contratuais, você pode ter uma maior ou menor complexidade, tanto para os aspectos de mensuração, quanto para os aspectos de contabilização, né? De separa ou não separa aquele derivativo embutido, tá? E tem sido, como eu disse, tem sido muito, muito comum esse tipo de operação. A gente tem se deparado bastante com essas operações com conversibilidade embutida, tá? Agora, explorando um pouco mais ali a questão dos passivos, né? Nós temos, vamos falar de modificação de dívida. Então, às vezes você tem lá um endividamento, um financiamento, por exemplo, e no meio do caminho você tem uma repactuação, né? Uma renegociação, uma rolagem, coisa do tipo. Aqui vou ser bem breve. Precisa ser avaliado a questão de quando essa negociação ela é significativa ou não, né? Tem alguns critérios para se definir se essa modificação é significativa ou não. Então, por exemplo, tem os aspectos qualitativos e os quantitativos. Qualitativos, a grosso modo aqui se você, se a contraparte foi trocada, por exemplo, qualitativamente aquela operação, ela teve uma modificação significativa, portanto você deveria desreconhecer aquele financiamento e reconhecer um novo, tá? A mesma coisa quando tem, por exemplo, uma troca de indexador, era em dólar e agora é real, era em CDI, agora é pré-fixado, coisa do tipo. Qualitativamente é uma mudança significativa. Então, geralmente, a tendência é que, nesse tipo de situação, você tem que desreconhecer a dívida anterior e reconhecer uma nova. Aí você fala, qual o problema em desreconhecer a anterior e reconhecer uma nova? Você pode ter impactos no resultado em função disso. Às vezes tem todos os juros que ainda não foi apropriado que você tem que desreconhecer, que você tem que reconhecer ali, assim como você tem que verificar os custos de transação da nova operação. Então, tem alguns aspectos que pode trazer alguma complexidade nessa avaliação, né? Quantitativamente falando, a avaliação que deve ser feita é o seguinte, de novo, se qualitativamente não teve alteração significativa, e só, por exemplo, teve um alongamento de prazo, ou uma pequena mudança na taxa, por exemplo, era CDI mais 2, agora é CDI mais 2,10, por exemplo, né? Então, tem que fazer um cálculo, né? Onde você compara os fluxos de caixa da dívida anterior e da dívida atual, e ver se essa alteração, né, em percentual foi superior ou inferior a 10%. Sendo inferior a 10%, legal, você não precisa desreconhecer a dívida anterior. Agora, se foi superior a 10%, você tem que fazer a baixa e reconhecer uma nova, tá? Então, esse é o alerta aqui em relação quando tem modificação contratual de dívida. Teve renegociação, tem que fazer essa avaliação de modificação de dívida, tá? Isso está previsto lá no CPC 48, ok? Agora, um tema tem estado bastante em evidência aqui, que é a classificação de passivo financeiro versus classificação como patrimônio líquido, como instrumento patrimonial, né? Então, a companhia, de novo, tem buscado captar recursos e tentado não alavancar ali seu passivo financeiro. Nesse sentido, as próprias instituições financeiras têm buscado desenvolver produtos que, de alguma forma, ajudam as companhias a não terem aquela operação como aquela captação, né, como um passivo financeiro, mas sim como um instrumento patrimonial. E aí é um dos temas mais complexos, porque envolve muita interpretação contratual, muita interpretação de regra. Tem a questão regulatória, que é muito
significativa também nesse sentido, porque geralmente são operações que envolvem montantes bastante relevantes aí, então, naturalmente, o regulador está sempre ali monitorando também e soltando algumas orientações em relação a esses temas, né? Então, é um tema bastante complexo enfim, que a gente tem que ter um cuidado redobrado aí, que é o seguinte, né? Em resumo, foi feito um aporte de recurso na companhia. Se a companhia, de alguma forma, pode ser requerida a ter que pagar caixa ou algo equivalente à caixa, aquilo é um passivo financeiro. Agora, se estiver no direito da companhia não pagar não entregar caixa, ou seja, não existe a obrigação de entregar caixa, pode ser que aquela operação possa, de fato, ser classificada como instrumento patrimonial, tá? E aqui, porque eu falo pode ser, né, ou geralmente, porque cada caso é um caso. Então, tem que ser sempre avaliado, está no direito da companhia não pagar, né, ou seja, não está configurada a obrigação, sendo isso, você tem que avaliar outras questões, né? Mas geralmente você poderia, então, classificar como instrumento financeiro. Um outro ponto, como instrumento patrimonial. Um outro ponto importante, às vezes você vai entregar ação, né? Você se comprometeu a entregar ação para quem fez aquele aporte. Essa entrega de ação, ela está com o volume e o preço definido, né? Tem um termo em inglês que a gente usa muito aqui, que é o fixed for fixed. Se esse critério está sendo atendido, né? Legal, você pode classificar como instrumento financeiro. Se ele não estiver sendo atendido, ele não pode ser ele não pode ser instrumento patrimonial, tem que ser um passivo financeiro. Acho que eu errei aqui na palavra anterior, né? Então, se o fixed for fixed não estiver sendo atendido, ele não pode ser um instrumento patrimonial, ele tem que ser um passivo financeiro. Então, tem essas avaliações a serem feitas, né? No sentido da classificação do passivo financeiro. Esse é um item, como eu disse, muito delicado, vamos dizer assim, por conta das entrelinhas ali contratuais, né? Então, essas discussões geralmente começam ali logo quando a companhia está elaborando, desenhando a operação e se estende 3, 4, 6 meses até se definir ali de fato se essa classificação está adequada ou não. Só para vocês terem uma ideia, pelo menos na minha experiência aqui, foi isso que aconteceu, né? Então, as discussões foram longe, tá? Então, isso que eu queria chamar a atenção aqui de passivo versus patrimônio líquido. Oi? Conversíveis em ações, certo? Aí teria que ter uma análise muito profunda, robusta, para ver se essas debêntures emitidas são um instrumento de patrimônio ou se são um instrumento de dívida, né? Eu acho que aí seria o exemplo prático dessa questão, certo? Perfeito, Petelin, obrigado pela lembrança aí. E não só no aspecto de tratar a operação toda como instrumento patrimonial, mas eventualmente você vai ter ali um instrumento composto, né? Então, uma debênture conversível, por exemplo, você pode ter um componente de patrimônio, pelo menos ali, né? Então, a avaliação ela tem que ser feita. Se vai ser passivo financeiro, se vai ser instrumento patrimonial ou se vai ser um instrumento composto, né? Então, é importante realmente essa avaliação. Bom, passar aqui para o nosso próximo slide, que é justamente de derivativos, né? Então, rapidamente aqui, nós temos qual é a definição de um derivativo, né? São 3 características. Você não tem o desembolso inicial, o underline ali da operação, né? O principal se movimenta em função de um ou mais variáveis e a liquidação se dá em uma data futura. Por que é importante ter essa questão da definição bem clara? Porque essas características, ela pode estar contida em um contrato que não necessariamente o nome do contrato está escrito lá derivativo,
né? Então é importante você identificar essas características, porque às vezes até quando a operação não é necessariamente, em princípio, não é um derivativo propriamente, eventualmente você pode ter que tratar aquela operação como derivativo, né? Quais são os derivativos comuns, né? Então são as operações de futuros, swap, NDF e opção, né? Questões contábeis aqui para chamar a atenção. Classificação, não tem muita discussão. Valor justo por meio do resultado, exceto quando você tem um hedge account, que nós vamos falar um pouco mais para frente, tá? Mensuração é valor justo, né? E aí cada tipo de operação aqui tem uma forma diferente de se mensurar, e aí a gente tem que seguir lá o CPC 46, né? E divulgação, né? Tudo que nós falamos até agora, naturalmente, envolve um nível importante de divulgação com transparência, né? Então, mas no caso de derivativos, é importante você dedicar um tópico específico para os derivativos, para divulgar, de novo, as posições que você possui, que a companhia possui de derivativo, falar sobre as mensurações dos derivativos, a contabilização dos derivativos, as exposições, né? Então, isso é muito importante realmente, tá? Bom, só um detalhe aqui, no caso de opções, né? Às vezes o pessoal se confundem muito na hora de fazer essas contabilizações, né? De novo, quando tem a palavra derivativo, geralmente isso causa algum bloqueio ali, mas não é tão complexa assim a forma de contabilizar um derivativo, tá? Talvez a complexidade um pouco maior está na mensuração, de fato, tá? Mas a opção, lembrando que dos derivativos aqui, a única que tem um desembolso inicial, um recebimento inicial ali, de valor pequeno, em relação ao principal, é a operação de opção. Então, quando você tem esse pagamento, a compra da opção ou a venda da opção, você tem ali o pagamento ou o recebimento, né? Então, isso é um débito de caixa contra ativo crédito de caixa contra ativo ou débito de caixa contra passivo, e aquela posição você vai remensurando ao valor justo de acordo com a mensuração, o cálculo de mensuração do derivativo opção, né? Então, só para lembrar isso. Opa, próximo slide aqui. Opa, passei uma mais aqui. Isso, muito bem. Então, eu falei rapidamente do derivativo, só para entrar no tópico de hedge accounting aqui. Então, como eu disse, derivativo a valor justo, né, via de regra, contra resultado, né? E aí, eventualmente, a depender da estratégia da companhia, né, de gestão de risco cambial ou de juros ou de preço, né, esses efeitos dos derivativos podem trazer alguma distorção para o resultado, vamos dizer assim, porque ele tem que ser registrado a valor justo, né? E uma vez que você registra ele ao valor justo, você olha para o que está sendo protegido e vê, primeiro, se o item protegido é algo que está na contabilidade, já está contabilizado e está sensibilizando o meu resultado, e como que ele está sensibilizando o meu resultado. Se isso gera uma distorção, eu avalio a adoção do hedge account. Eventualmente, o item protegido é um item que nem existe na contabilidade ainda, porque é uma transação futura, uma exportação futura ou uma importação futura. Então, nesse sentido, você vai avaliar o que faz mais sentido aqui, adotar um hedge account para equalizar esse resultado. Sendo isso, você vai avaliar que tipo de hedge account. É um hedge account de valor justo, um hedge account de fluxo de caixa ou um hedge account de investimento líquido no exterior, né? A dinâmica do hedge account de investimento líquido no exterior é muito parecida com o do hedge de fluxo de caixa. Então, vamos se ater aqui ao hedge de valor justo e o hedge de fluxo de caixa. No hedge account de valor justo, o que ocorre? Um instrumento de proteção, que no caso seria o derivativo, via de regra, de novo, ele está a valor justo por meio do resultado. Quando eu adoto o hedge account de valor justo, eu passo a registrar o item protegido também a valor justo contra resultado. E nesse sentido eu equalizo o meu resultado, porque eu passo a ter tanto o item protegido quanto o instrumento de proteção
a valor justo contra resultado, né? No hedge accounting de fluxo de caixa, o que ocorre, né? Eu tenho lá o item protegido que pode estar na contabilidade sendo registrado ao custo amortizado, ou eu posso ter o item protegido que nem está contabilizado ainda, que é uma exportação futura, por exemplo, né? Nesse caso, o que eu vou fazer é tratar a forma de reconhecer o derivativo, que é um instrumento de proteção, de forma diferente. Como? Via de regra, se o instrumento financeiro, se o item protegido estiver na contabilidade e está a custo amortizado, no instrumento de proteção, a tendência é que ocorra o quê? O custo amortizado, o valor de curva, né, do derivativo, ele impacte o resultado, e essa diferença entre o valor de curva e o valor justo, que seria o que estaria causando alguma distorção ali, ao invés de ser reconhecido contra resultado, seria reconhecido contra patrimônio líquido, tá? Se o item protegido for um item que ainda vai acontecer no futuro, né, uma exportação prevista ou contratada, mas futura, uma exportação futura ou importação futura, o efeito do derivativo como um todo, a tendência é que ele seja contabilizado como um patrimônio líquido. No entanto, tem algumas possibilidades, algumas peculiaridades aí que você pode tratar o custo de hedge de uma forma e a porção, o efeito do dinheiro no tempo de outra forma. Então, tem essas avaliações, mas em linhas gerais, assim, ele seria contra patrimônio líquido, tá? E aí, naturalmente, você não tem ali o impacto no resultado no primeiro momento, e isso, novamente, faz com que o seu resultado contábil seja equalizado. Quando que esses efeitos que vão sendo acumulados ali no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado? Quando da incorrência, né, daquela exportação futura ou daquela importação futura, ou com o passar do tempo natural ali de quando o item protegido já está sendo reconhecido na contabilidade. Então, conforme o tempo vai passando, quando o item protegido é um item reconhecido na contabilidade, no balanço, o efeito, né, essa distância de marcação a mercado, ela naturalmente vai diminuindo. Então, esse patrimônio líquido vai reduzindo automaticamente ali contra resultado. No caso de quando o item protegido é uma importação ou exportação futura, quando aquela exportação futura ou importação futura acontecer, você reclassifica do patrimônio líquido para o resultado. Fora isso, em qualquer momento durante esse hedge account que tem alguma inefetividade, ou seja, quando a efetividade prospectiva ela não é mais atendida, você tem que reclassificar tudo que está no patrimônio líquido para o resultado. Exemplo, eu contratei um derivativo para proteger uma exportação futura. Legal, designei para hedge fluxo de caixa. No meio do caminho, se aquele contrato de exportação futura ou por algum motivo aquela exportação futura não irá mais acontecer, porque aconteceu algum problema, automaticamente aquele instrumento de hedge, né, aquela relação de hedge, ela deixa de ser efetiva. Então, naquele momento, eu tenho que reclassificar tudo que está no patrimônio líquido para o resultado, né? Então, assim que é a dinâmica, né, do hedge de valor justo e o hedge de fluxo de caixa. O hedge account, eu costumo dizer que, quando bem utilizado, né, é um mecanismo contábil que é muito bem-vindo, vamos dizer assim, para fazer com que o resultado da companhia reflita a realidade, tá? E sem nenhum tipo de distorção, vamos dizer assim, em relação às estratégias de gestão de risco adotadas pela companhia ou pela instituição ali, né? Então, eu sou suspeito de falar porque eu entendo que o hedge account é realmente algo que favorece muito aí ao balanço das companhias, tá? Claro que para fazer a adoção de hedge account é necessário algumas documentações adicionais e alguns testes de efetividade, né? Mas, enfim, isso você encontra facilmente ali quando você for explorar o tema, caso você tenha essa adoção ou deseje fazer essa implementação. Petelinha, aqui acho que eu tentei resumir o máximo aqui, né, os tópicos, para a gente abrir aí para o bate-papo com os nossos colegas aí.
Eu acho que é um assunto muito complexo, né? Principalmente esse de head account, né? A gente já discutiu isso muito na prática, né, Clênis? Só para pontuar a nossa audiência, eu trabalhei na KPMG também, então, como auditor, e discutimos isso exaustivamente, principalmente a questão de desreconhecimento do head, né? Eu acho que aí existe fatores que tem que ser analisado com muito cuidado, né? Mas também gostaria de colocar aqui na nossa discussão os nossos outros participantes aqui, nossos outros palestrantes, e gostaria também de falar, e reforçar que nós estamos recebendo algumas perguntas aqui, nós vamos ter um tempo no final da apresentação de todos aqui, um tempo para resposta. Clênis, nós recebemos já algumas perguntas aqui, se você puder dar uma olhadinha para ver se consegue responder rapidamente ela, tá? Tá aqui no nosso site. Mas eu queria pôr o José aqui também nessa discussão. Você não... uma das questões que tem nessa norma também é a perda esperada de um ativo financeiro. E eu vou me ater à perda esperada de uma contas a receber, né? Que eu acho que é a mais simples, que é a nossa antiga PDD do passado, né? Então, essa perda esperada, ela tem que ser efetuada de acordo com o risco de crédito, a avaliação de risco de crédito de cada título, né? E tem que ser monitorado esse risco de crédito a cada momento para que essa provisão, essa perda, venha a ser reconhecida contabilmente de forma apropriada. Você, José, como que você entende quais seriam os mecanismos e controles para identificar essas mudanças, na sua opinião? Acho que está no mudo. Desculpa. Primeiro, falar da apresentação do Clênis, como foi uma missão árdua para ele, fazer uma apresentação em tão pouco tempo sobre os instrumentos financeiros. É praticamente impossível, e ele conseguiu fazer uma síntese bem interessante. Levaríamos o dia inteiro falando disso, né? Fala. A gente passa um semestre, né, falando isso. Mas, assim, em especial, a questão de risco de crédito, assim, por exemplo, no caso específico de contas a receber, depende fundamentalmente. Eu tenho que ter uma política de crédito, eu tenho que ter um processo de análise e de concessão de crédito que avalie o risco daquele cliente. Perceba que a gente muda quando chega o CPC 48 e IFRS 9, a gente muda de um conceito de perda incorrida para um conceito de perda esperada, né? E aí eu vou trazer o risco de crédito. Eu não espero mais acontecer o evento para poder reconhecer, materializar o reconhecimento dessa perda. Então, aí um desafio muito grande para nós, para os gestores da área de risco, né? Então, a contabilidade é a consequência, né? Mas é essencialmente a área de gestão de riscos, da instituição de modelos fundamentalmente de monitoramento do que está acontecendo com esses clientes. E aí a gente tem dois processos, né? A gente pode ter aquela avaliação individual para aqueles clientes mais importantes, significativos. Eu tenho que avaliar aquele cliente individualmente. E para outros clientes eu posso trabalhar no conceito de avaliação de carteira, né? Quer dizer, então eu vou pegar clientes de mesmo perfil, de mesma característica, só que eu tenho que acompanhar indicadores econômicos que eventualmente impactam aquele perfil daquela carteira. Eu tenho que acompanhar o que está acontecendo com aqueles clientes em particular. Tem cliente, outra vez, que eu vou analisar o perfil dele, o acompanhamento, as informações contábeis que ele divulga, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo, dada a relevância que ele possa ter para a carteira. A gente disse assim, eu trabalho no Banco Central, além da universidade, e a gente está implementando agora em 2025 uma norma proprietária do CPC 48, né, do IFRS 9. E esse é a 4966, né? A 4966. E esse é o grande tema. O grande tema é exatamente como você mudar um conceito, que a gente tem um modelo, conceito simples de 2008-2, né, que era
tem uns rates já pré-estabelecidos para um modelo de avaliação de risco de crédito, estatística, identificação do comportamento de perdas ao longo do tempo, mensurar isso. E, principalmente, um outro tipo de dificuldade, daí a necessidade do monitoramento, a identificação da mudança do perfil de risco. Quer dizer, quando há um aumento substancial de risco, porque quando há um aumento substancial de risco, muda a forma de apuração da própria perda esperada. Deixa de ser um perfil de 12 meses, passa a ser um perfil do lifetime, né? Quer dizer, o que é um ativo problemático, tudo isso eu tenho que disciplinar na política, porque a norma dá as diretrizes, mas ela não disciplina os detalhes de como você vai fazer essa implementação. Então, acho que a gente tem um espaço muito grande. Outra vez, Wagner, a gente teria o resto do dia para conversarmos a respeito, mas assim, só para destacar, procurei destacar os elementos que eu entendo como fundamentais para servir de preocupação para todos nós na hora da produção de uma informação contábil que reflita efetivamente o que está acontecendo do ponto de vista econômico dentro da entidade e que a informação contábil produzida reflita também a essência do que é a norma contábil, que é o IFRS 9, o que é o CPC 48. Eu concordo plenamente com você, também é uma área complexa, né, porque tudo que envolve algum tipo de julgamento, né, é bastante complexo, então ela tem que estar muito bem embasada, todas as informações, para que ela venha a ser reconhecida de forma adequada, né, nas demonstrações financeiras. Mas concordo plenamente com você, José. Agora, José, vamos mudar um pouquinho, vamos para a complexidade mesmo, vai. Falando de Hedge Accounting, né? Na sua opinião, quais são os cuidados que uma companhia tem que ter antes de contratar um instrumento desse tipo, ou designar de forma adequada essa operação, né? Aí a gente vai... O Clemens levantou a bola, eu vou tentar dialogar com ele também, com essa sua pergunta, Wagner, sobre as estruturas de hedge que a companhia faz, né? Boa parte do comportamento, e a literatura já tem demonstrado isso, as pesquisas que a gente faz na academia reforçam esse aspecto, utilizando as informações de mercado, que, de forma geral, as companhias utilizam os instrumentos financeiros derivativos fundamentalmente com propósito de proteção, né? Quer dizer, com propósito de hedge. Se esse vai ser um hedge contábil, né, que aí vai melhorar a produção da informação, se ele vai designar como hedge contábil, ou simplesmente vai produzir esse hedge econômico que resolve o problema mais imediato, aí é uma segunda questão, e aí eu queria ressaltar o aspecto que o Clemens abordou, de que, por exemplo, essa prerrogativa da contabilidade de hedge, do hedge accounting, ela é uma opção, uma oportunidade que a companhia tem de produzir informações que sejam mais adequadas, né, e o seu resultado não fique poluído ignorando a gestão de risco, né? Quer dizer, que a informação contábil reflita a forma como a empresa, a entidade está produzindo, está gerenciando os seus riscos, né? Então, o hedge contábil eu acho uma essência. Mas, independentemente disso, antes de chegar no hedge contábil, a própria contratação do instrumento financeiro derivativo requer uma série de cuidados de uma entidade. E, fundamentalmente, conhecer esse produto, né? Quer dizer, conhecer a natureza daquele produto, como ele conversa com os seus riscos, né? E outra vez, será que você está contratando não para gerenciar riscos? Você pode eventualmente contratar para assumir determinadas posições, né? Quer dizer, imaginando... De forma especulativa, né? Não é proibido, né? Não é proibido, é arriscado. E a nossa história demonstra alguns casos. Mas, assim, a documentação do que é o propósito da contratação, o que é que você quer com isso? E se o que você quer, aquele produto oferece, se ele é um instrumento... Porque a gente tem uma cadeia importante de instrumentos financeiros derivativos, né? E a escolha do produto mais adequado à estratégia que você está querendo assumir, isso é que é relevante, né? Quer dizer, então,
conhecer, e outra vez, eu vou usar volto a usar uma palavra que eu usei na questão do risco de crédito: monitoramento, acompanhamento, né? Quer dizer, não é o momento da contratação, é o que está acontecendo. Eu estou preparado, mesmo numa estrutura de proteção, eu estou preparado, eu tenho liquidez, eventualmente, para uma chamada de imagem, dependendo do comportamento que o instrumento oferecer, porque mesmo para fins de proteção, você entra no derivativo, você tem que ter caixa suficiente para uma eventual chamada de imagem, dependendo do comportamento que aquele instrumento assumir, né? Então, às vezes ele protege no médio e no longo prazo, mas no curto prazo eu tenho que colocar caixa, né? Quer dizer, então, por exemplo, a gestão tem que ser uma decisão de alto nível dentro da organização, de forma tal que a área de tesouraria tem que participar, essencialmente essa, né? Quer dizer, como é que eu tenho essa gestão, como é que o risco que eu estou protegendo, o instrumento que eu estou escolhendo para essa proteção, a estrutura, a estratégia documentada, a ciência das áreas importantes, né? São aspectos que eu entendo como fundamentais de serem observados. Eu acho que é bastante complexo essa questão também de você optar ou aderir, né, a um instrumento desse mecanismo. Esse mecanismo, porque ao longo do tempo ele pode trazer resultados que não era aquilo que você pretendia, né? E você não vai poder desfazer, como o Clenis disse, né? Enquanto o objeto estiver ativo, não vai poder haver o desreconhecimento dessa operação, né? Então, eu acho que tem que ser estudado muito bem antes da contratação e do reconhecimento, né? A designação inicial do que vai ser feito, porque pode trazer um efeito contrário àquele que você imaginava no começo, né? E nesse sentido, José, eu gostaria de falar, acho que até veio uma pergunta nesse sentido também aqui para a gente, mas eu queria também falar com você, porque para você optar por vou usar a palavra optar, você tem que fazer uma robusta documentação sobre tudo isso, tratando qual é o objeto, qual é a efetivação, qual é a qualificação formal de tudo isso, né, para que você possa reconhecer esse head account. E nesse sentido, você falou que deveria ser envolvido a tesouraria, que eu concordo plenamente, né? Que seria o primeiro, na verdade. Mas como que você imagina o processo inteiro de formalização da operação? Você acha que precisa de... No caso específico do head accounting, assim, a gente tem... Por favor. Desculpa, Wagner, falhou um pouco. Precisa ter um especialista externo também avaliando a operação. O que você acha disso, né? O especialista externo, ele é sempre desejável, né? Ele é sempre desejável, dependendo... E, às vezes, você tem dentro da própria companhia, mas... Em tese, ele é sempre desejável, ele vai oferecer algum tipo de informação adicional, principalmente na busca do instrumento, né? Porque eu tenho o objeto de hedge, que eu tenho que definir, né? Eu tenho que ter o instrumento de hedge mais apropriado para refletir do ponto... ser efetivo, né? Assim, analisar a efetividade desse hedge, definir a política de avaliação dessa efetividade, monitorar a efetividade desse hedge, né? Até para separar a parcela efetiva, a parcela não efetiva, porque ele também tem efeitos contábeis distintos, né? Então, essa parte, assim, por exemplo, ter um especialista é sempre muito importante, É algo fundamental, exigido? Não é exigido, é de bom senso, né? É de boa prática. Então, assim, por exemplo, o envolvimento
do pessoal-chave da organização que eu tinha falado, era exatamente nesse propósito de construir uma política da entidade. Ela não pode ser, decisões dessa natureza, ela não pode ser de uma área específica, né? Eu tenho que me proteger, do ponto de vista de identificar o objeto e qual é o componente. O Clemens até falou, qual é o componente de risco que você está protegendo. E não protege o instrumento, o objeto como todo. Eventualmente pode, mas eu estou dizendo não necessariamente. Você pode proteger um determinado componente que você entende como o componente mais importante do ponto de vista do risco, né? Então, assim, por exemplo, às vezes não necessariamente você contrata um derivativo, você pode ter uma estrutura de hedge dentro da sua própria estrutura patrimonial, você pode ter os chamados hedges naturais, né, que você pode utilizar. Então, assim, por exemplo, o conhecimento, e aí é uma questão importante, o conhecimento, as prerrogativas da capacidade de hedge, ele pode oferecer de aprimoramento para a informação contábil. Aí eu acho que Acho que seu som está falhando. O fone deve... Opa, estão me ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo melhor agora? Então, por exemplo, proteger por exemplo, a designação do componente de risco que eu tô querendo proteger, a escolha do instrumento mais apropriado, e às vezes o instrumento não necessariamente é um derivativo, eu posso até ter como instrumento de hedge itens da sua própria estrutura patrimonial, né? É só simplesmente uma questão de documentação e a clareza dessa documentação, a segurança que a auditoria tem que ter nessa documentação, né? E que o próprio usuário vai ter de como essa estrutura foi montada, né? Quer dizer, a documentação da efetividade, né? Prévia e de como é que você prevê que é uma mudança que tem a partir do CPC 48, né? Quer dizer, a efetividade prospectiva, né? Quer dizer, então, o que aumenta a importância de eventuais especialistas que você tenha que contratar ou contar com o apoio. O que é muito importante aí, né, José, é exatamente isso. Precisa ser, de fato, um modelo de gestão da companhia, né? Então, por exemplo, principalmente no hedge natural. Às vezes ele não faz, não, por exemplo, uma dívida que é em dólar, que é utilizada para proteger uma exportação futura. É um exemplo de um hedge natural, né, que poderia ser designado para hedge account. Mas o ponto é, na prática, no dia a dia daquela companhia, no modelo de gestão de negócio... É assim que você gere, né? É assim que você gere o risco? Porque se for assim, a designação para hedge accounting, a formalização dessa documentação, a construção dessa documentação necessária, fica fácil, porque ele já usa efetivamente. Exatamente. Então ele vai conseguir explicar para qualquer auditor, para qualquer banco, para qualquer regulador, que aquilo é a gestão dele, que aquilo faz sentido, que aquilo é efetivo. O problema é que a gente vê muitas companhias querendo fazer esse tipo de adoção, só que ela na prática não usa, ela só vê, só uma solução que ela identificou ali para resolver uma questão ali e tal, mas não é na prática o que é feito. Aí fica mais complicado o negócio. A lógica do hedge account é exatamente a possibilidade de você tratar contabilmente como você faz o gerenciamento dos riscos. É exatamente esse oposto, aspecto, né? Ele é o oposto do que... Assim, se você não gere assim, a essência do IFRS novo toda é essa, né? Olha, é como você gera, é como você trabalha. A própria classificação é o seu modelo de negócio, né? Quer dizer, é isso que é um dos determinantes fundamentais. Né? Então, assim, eu acho que tem um espaço muito amplo de discussão a respeito desse tema. Sim. A gente tem falado em efetividade bastante, e eu lembro que nas regras passadas ela tinha um range para você determinar a efetividade. Hoje não é mais assim, certo? Já tem uma pergunta aqui. Como seria na prática hoje a efetividade? Né? A medição de efetividade. Aproveitando até para responder aqui a uma das perguntas, né? Realmente, não pelo CPC 48 já não é mais requerido o teste retrospectivo.
assim como não tem estabelecido a questão do range de efetividade, né? A margem que era de 80% a 125%. E, na prática, de novo, você faz um teste prospectivo, né? E você determina na sua documentação inicial, ali no termo de designação, o que dentro da estratégia da companhia, o que vai ser considerado como efetivo. E isso é interessante. Ao mesmo tempo que dá uma margem para julgamento, eu acho que isso é mais, esse julgamento, essa análise qualitativa, ela é muito qualitativa e quantitativa, ela é muito mais efetiva. Por quê? Efetiva como, né, como conceito, assim. Porque essa questão de efetividade depende do seu propósito, da sua intenção naquela relação de hedge, né? Assim como depende do componente, né, que você está protegendo, depende de diversos fatores. Então, dentro da sua intenção ali, o que você vai considerar como efetivo, né? Então, claro, você pode estabelecer 90%, 100%, 60%. Claro que, de novo, tem que ser algo razoável, tem que conseguir fundamentar isso, né? A tendência é que aqueles 80% e 125% que era utilizado quando era a CPC 38 não foi esquecido. Ele continua ali, de uma certa forma, margeando ali as discussões, né? Mas não que tem que ser exatamente isso. E na prática, o que eu tenho visto é algo até mais preciso do que esse range de 80% a 125%. O que eu tenho visto é assim, algo que fique próximo do 100%, em linha geral. Perfeito. José, eu sei que você vai ter que sair, nos deixar um pouco antes aí, ou do final, então eu acho que eu vou antecipar uma pergunta, eu acho que essa cabe a você aqui, que nós recebemos. Ela fala assim: a Lei 4966 inclui as operações de câmbio, mas não deixa claro o impacto. Como avaliar o impacto para uma corretora de câmbio? Você sabe? Então, eu vou responder aqui o tratamento que a 4966 dá ao contrato de câmbio. É uma mudança muito grande que aconteceu, né? A gente tinha uma contabilidade de câmbio do tempo que fazia o controle cambial por meio das contas contábeis, né? Então todo contrato de câmbio gerava um ativo, gerava um passivo, e o que se faz na 4966 é dizer o seguinte: o que é um contrato de câmbio? O contrato de câmbio nada mais é do que um derivativo. Ele é essencialmente uma operação a termo, né? Exatamente. Então, sem tirar nem pôr. Então, qual é o tratamento que se dá no contrato de câmbio? O contrato de câmbio deixa de ter a chamada contabilidade de câmbio, que era algo que existia, e passa a ser simplesmente um derivativo, né? Então, você tem em determinada data você contratou essa operação, tem um valor futuro travado, tá? Esse contrato está feito, e agora o que você vai fazer agora é a mensuração a valor justo dessa operação. Pronto, vai registrar como um ativo ou um passivo o valor justo, né? E pronto, a contabilidade vai ser muito simplificada em relação a ao que a gente tem hoje, né? E o controle cambial? O controle cambial fica no sistema de câmbio, né, que é um controle paralelo específico de registro de transações, né, de movimentação regulatório, né? Aí é regulatório, e aí sai da contabilidade. A contabilidade vai refletir o que é contábil, né, que é o efeito do valor justo dessa operação a termo, desse NDF, né? É basicamente isso aí. Não sei se atendi o preceito do... Eu entendi, na verdade. Mas também gostaria de colocar o Alexandre agora na nossa conversa aqui, né? Senão ele vai só ficar olhando para nós e vai ficar aí na boa. O Alexandre, o Clênis apresentou no começo da apresentação dele as classificações, né? Dos ativos e passivos financeiros. Na sua opinião, quais são os desafios, né, os principais desafios para você classificar esses ativos e passivos? Logicamente, levando em consideração o modelo de negócio de cada empresa, né, que é o que o Clênis disse. Poderia dar a sua opinião? Lógico, Wagner. Obrigado aí mais uma vez pela apresentação do Clênis aqui.
Acho que eu estava numa posição bastante confortável porque eu estou só aprendendo aí com vocês, aí os comentários sempre acrescentam demais, é uma norma bastante complexa e que tem muitas particularidades, então é sempre muito importante o debate. A apresentação do Clenis foi bastante abrangente e os comentários, tanto seus quanto do Dantas, também foram muito precisos. Bom, acho que um dos principais desafios que nós enfrentamos diz exatamente respeito à questão do modelo de negócio. Então, de fato, a gente vai ter que olhar muito para as características, né, daquela empresa, em que setor ela atua, quais são os riscos que são inerentes às atividades dela, para a gente conseguir determinar até a natureza de hedge, efetivamente, para aqueles instrumentos. Então, acho que esse é um fator que é bastante relevante. Então, a gente vai acabar verificando quais são os riscos envolvidos e como, né, diminuir esses riscos e, por óbvio, essa diminuição de riscos tem que ter um custo que seja menor do que os riscos a que a gente está exposto. Então, esse é um desafio também bastante interessante. E a evidenciação de tudo isso, né? A gente teve aqueles casos bastante famosos ali no início desse século, de algumas empresas que acabaram se expondo demais ali quando a gente estava num cenário bastante positivo do mercado financeiro. E, de fato, depois, quando a gente teve a crise de 2008, a gente teve ali algumas delas sendo bastante afetadas. Então, a importância das normas contábeis que tratam de instrumentos financeiros vem exatamente para que a gente tenha uma melhor classificação, uma melhor evidenciação, olhando para as características, para os modelos de negócio. Acho que isso é um fator que é bastante relevante. Então, de fato, acho que o mais importante é a gente ter em mente que não tem um modelo único, uma receita única de bolo. A gente vai ter que olhar para as características de cada empresa. Isso tanto o preparador, quanto o auditor, quanto o analista, né, quando a gente for analisar uma demonstração financeira para a gente tomar decisões. Então, essa questão do modelo de negócio é fundamental. E aí, puxando um pouquinho até a brasa para minha sardinha, né, que eu tenho uma atuação bastante forte com a tributação, isso também é muito relevante em termos tributários, porque a depender da classificação que a gente faça dos instrumentos financeiros, a gente pode ter uma consequência tributária totalmente distinta, né? Uma consequência tributária de uma tributação no momento posterior, ou eventualmente, né, se a gente for levar a extremo, quando a gente tem algo que é classificável, a contrapartida no resultado abrangente, até uma não tributação, se a gente for ser ousado aqui. Então, acho que esses são os principais fatores, principais desafios, Wagner. É verdade. Eu, na minha vida prática, eu me deparei nessa questão de classificação com algumas situações que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Por exemplo, tem uma conta específica que são depósitos judiciais. Essa conta em específico, eu já vi companhias classificando como um ativo financeiro e também vi como não ativo financeiro. Na sua opinião, o que é depósito judicial? Também uma questão bem interessante, né? De fato... Se a gente for na definição do que é um ativo financeiro, talvez não seja. Né? Exatamente. Numa definição, vamos dizer assim, mais estrita do ativo financeiro, eu diria a princípio que não é um ativo financeiro. Qual que é o grande ponto do depósito judicial? Em algumas empresas ele alcança um montante que é extremamente relevante, né? Porque às vezes tem aquelas ações tributárias que têm um volume gigantesco e, consequentemente, você vai lá e deposita. Só que é um ativo que você tem, que você depositou, só que você não tem muita disponibilidade na medida em que você não pode ir lá e resgatá-lo a hora que bem você quiser, e fica aquele resgate, inclusive, dependente de uma condição no futuro que você ganhar aquele processo tributário e num prazo que você não sabe. A gente sabe como o nosso poder judiciário... Ele caiu. Eu posso continuar aqui. Concorda, Clênio? Permite. Caiu aqui? Voltou. Vai lá. Voltou, né? Apareceu uma mensagem aqui que eu não sabia o que era. Mas voltando, né, pessoal? Acho que o grande ponto é esse. É um ativo que, por óbvio, né, ele está relacionado ali com recursos financeiros, mas eu tenho uma dificuldade de classificação dele como instrumento financeiro
sobretudo porque ele tem esse prazo bastante incerto e, sobretudo, se a gente não sabe se vai recebê-lo. Pode ser que ele seja convertido em renda da União. Talvez aí o ponto, o Petelin, seja quando é transitado em julgado ou não, né? Porque se foi transitado em julgado, eventualmente ele já gerou um direito contratual de você resgatar aquele ativo, né? E aí pode ser que ele seja um ativo financeiro. Agora, enquanto não foi transitado em julgado, talvez ele atenda mais a regra, né? O requerimento de ativo contingencial. Então, é uma análise a ser feita, né? Eu concordo com vocês dois. Realmente, a gente vê isso na prática, é uma discussão interminável, essa questão, né, de classificação, e é bastante complexa, né? Mas voltando, Alexandre, na questão de perda esperada também, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você. Na verdade, para construir essa provisão de perda esperada, quem deveria estar envolvido no processo? Quem que você chamaria para te ajudar a mensurar essa provisão, né? Olha, também, Wagner, esse é uma questão bastante interessante, né? Porque tradicionalmente no Brasil e até as normas brasileiras anteriores, a gente gostava muito de objetividade. Então, muitas vezes a gente trabalhava e preferia trabalhar com percentuais fixos. E acho que a norma ela traz tanto esse caráter principiológico quanto também traz esse caráter de olhar para o caso concreto, para o modelo de negócios. Então, de fato, cada setor econômico pode ter um percentual ali de perdas esperadas que é totalmente distinto. Então, a gente acaba precisando olhar ali propriamente para aquele modelo de negócios. A gente sabe que a inadimplência é mais alta em alguns setores que trabalham diretamente com o consumidor final, varejo, por exemplo, ali. Tem outros setores que a inadimplência é menor, tem outros que é maior, por exemplo, se a gente estiver falando de uma instituição financeira que trabalha ali só com aquele crédito para a pessoa que é altamente endividada, vai ter, por óbvio, uma perda esperada maior do que aquela que trabalha de uma maneira mais conservadora. Então, a gente vai precisar estar ali com profissionais do operacional, ali que conheçam o negócio daquela entidade, juntar sempre, né, os contadores, mais as pessoas que atuam no operacional, e o mais importante também, é não se atrelar tão somente ao passado, tal qual a gente tradicionalmente atuava, mas também estar com esses olhos para o futuro. Não que a gente deve esquecer o passado, né? O passado ele traz algumas lições até para a gente conseguir prever um pouco, mas muitas vezes tem algum fator futuro que faz com que aquela previsão do passado se torne obsoleta ou não seja tão adequada para aquele momento. Então, a perda esperada, acho que também vai esse conceito olhar um pouco para o futuro. Então, a gente precisa, nesse exercício, por óbvio, de futurologia responsável, trabalhar com os profissionais que atuam no operacional para a gente sentir efetivamente qual que é aquele modelo de negócio, como que é a inadimplência, quais são os prazos ali que a gente tem de pontualidade. Que envolve aquele modelo, certo? Acho que seria isso. Exatamente. Né? Tá exatamente. Certo, Alexandre. Eu acho que o José precisa nos deixar daqui a pouquinho, né? Eu quero agradecer, José, foi muito bom a sua presença, falas. Eu acho que foi bastante instrutivo aqui para nós, né? Também estou aprendendo aqui, como acho que todos aqui, né? Eu gostaria de agradecer a você e você fica à vontade até o limite que você precise ficar, tá, José? Ok, eu agradeço, Wagner, porque eu tenho um compromisso, a gente tentar sinalizado previamente. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer o que eu aprendi hoje, assim, a discussão do Clemens, do Alexandre, a sua participação, discutindo temas. Como eu disse, assim, o grande problema é enxugar em 1h30 algo tão grande e tão complexo, né? Mas agradeço a oportunidade, vou depois acompanhar o restante, porque eu quero aprender também um pouco mais de tributação, se o Alexandre puxar aí.
Tá bom? Perfeito, Obrigado a perfeito. vocês. Fica à vontade, então. Muito obrigado. Obrigado. O Alexandre caiu novamente. Ô, Alexandre, está nos ouvindo? Alexandre, eu queria pôr mais uma questão aqui. Lógico. Vocês fazer a escolha de um hedge, né? Ela pode trazer impactos diferentes nas demonstrações financeiras da forma que você designa ele no seu início. Se é um hedge de fluxo de caixa, se é um hedge de valor justo. Então, o que você, na sua opinião, o que deve ser analisado para que a companhia tenha o que se espera, né, desse hedge como reflexo na sua contabilidade? Perfeito, Wagner. De fato, o que acontece, mais uma vez a gente entra naquela parte conceitual, né? Cada companhia está exposta a riscos que são diferentes. Os riscos mais tradicionais são aqueles vinculados a riscos cambiais, mas também a gente tem riscos, muitas vezes, que são relacionados à própria operação, quando a gente está falando de produtos que são commodities, né? Produtos agrícolas. Então, a gente vai olhar para aqueles riscos, para o tamanho dos montantes envolvidos, e a gente vai verificar o custo de se proteger, né? E decidindo por esse caminho da proteção, por meio da contratação de instrumentos financeiros que diminuam ou mitiguem os efeitos adversos, de fato, a gente vai precisar contabilizá-los. E aí, tem essas diferentes modalidades, né? A gente pode fazer hedge ali de um ativo ou de um passivo. Quando a gente está falando de um hedge, de um ativo, de um passivo, ele é mais intuitivo na medida em que ele é mais facilmente, lógico, sempre é difícil, esse facilmente está muito entre aspas aqui, mas está mais facilmente identificável qual que é o ativo ou qual que é o passivo que está sujeito ao risco. Então são situações que são um pouco mais cristalinas do que a gente está protegendo. Quando a gente está falando de fluxo de caixa, a gente está falando da proteção de um fluxo de caixa que ainda está por vir. Então, nesse caso, um caso traz uma dificuldade adicional, tanto para fins de cálculo dessas estimativas, quanto também para comprovação. A gente precisa ter ali uma documentação robusta para demonstrar que aquele hedge de fluxo de caixa tem aquele intuito protetivo e não tem aquele caráter especulativo. Isso daí ganha força, mais uma vez fazendo o link aí com a minha experiência mais no tributário, porque tem efeitos tributários. Na tributação, no que diz respeito ao imposto de renda da pessoa jurídica, o hedge, as perdas com hedge, são as perdas com instrumentos financeiros com caráter protetivo, são dedutíveis, ou seja, a gente não tributa imposto de renda sobre aquelas despesas. Agora, quando a perda é especulativa, aí ela é indedutível, a gente é obrigado a... Perfeito. Acho que ele também deu uma oscilação na conta dele, mas eu acho que... Deu uma outra travadinha, Wagner, desculpa aqui. Mas voltando aqui, eu acho que essa classificação, ela... Oi, Wagner, posso falar? Não, pode continuar. Só para finalizar aqui, mas eu acho que essa classificação ela pode ser bastante relevante na medida em que tem efeitos fiscais também diferentes. E aí eu acho que tem um fator que foi bem importante com o CPC 48 e a contabilização do hedge accounting. Essa contabilização, ela traz elementos mais robustos, inclusive para defender que existe um hedge, com isso defender a dedutibilidade de eventual perda, né? Porque pode ser um ganho também. O ganho, o fisco, ele é assimétrico, né? O ganho, seja especulativo, seja de hedge, ele tributa. Agora a perda do hedge não tributa, a perda especulativa você não pode deduzir. Mas o hedge account ele acaba ajudando, trazendo essa documentação mais robusta de demonstrar aquele intuito protetivo. Então, eu acho que esses efeitos, né, também acabam sendo levados em consideração. Acho que também é um fator importante. Eu acho que
É isso mesmo, né, Alexandre? Mas eu gostaria de salientar também aqui, de enfatizar a questão da transparência de toda a operação, né? Seja ela de instrumentos financeiros normais, de classificação ou não classificação, de hedge e derivativos. Tudo isso tem que estar muito bem apresentado de forma transparente nas suas demonstrações financeiras, né? Eu acho que o modelo de negócio, o que a companhia espera com aquela transação, deveria estar divulgado ali, para que o leitor tenha a plena consciência do que se espera, né? Seja transparente. É assim que vocês veem? Né? Não, sem dúvida, né, Petelinha, a questão de você deixar claro ali as suas exposições, o que você utiliza para proteger, o tipo de derivativo, qual foi a tratativa contábil, né, são todas as um quadrinho lá com a classificação de todos os seus instrumentos financeiros, né, qual foram os critérios que você utilizou para classificar os seus instrumentos financeiros, os critérios que você utilizou para mensurar os seus instrumentos financeiros, tudo isso é requerido, né? E lembrou bem, né, de quando teve a implementação do CPC 14, isso lá em 2008, nas crises, né, quando veio essa chuva de informação que passou a ter que ser divulgada, né, Petelinha, a gente lembra muito bem, falei, nossa, para que esse monte de informação e tal? E aí, como eu caí de cabeça ali, mergulhei ali para ajudar muitas companhias a se adaptarem, né, à regra, eu falei, pô, realmente é muita informação, né? Mas aí eu fui entendendo que é muita informação, mas é necessária, e eu acho que as companhias têm que utilizar isso a seu favor. Porque se a companhia faz uma divulgação consistente, transparente, organizado, primeiro que isso pode ser mais difícil ali no primeiro momento, mas depois entra no ciclo natural das coisas. Se isso é feito bem organizado, isso é muito positivo para o mercado, vamos dizer assim, né? O cara que vai analisar a demonstração financeira, para o auditor, para os próprios investidores, né? Para a administração. Então, use essas informações a favor da companhia. Perfeito, não, perfeito. É isso mesmo que eu julgo, né? Eu acho que a demonstração financeira ela tem que ser útil, certo? Ela tem que ser útil àquele que a lê, né? Então, quanto mais transparente isso for, melhor vai ser para todo mundo e todos vão conhecer o risco que ali está envolvido, né? A gente está caminhando para o final aqui na nossa sessão, dessa quinta sessão. Nós recebemos muitas perguntas aqui, mas eu gostaria que você escolhesse uma e respondesse aqui, e a gente se compromete a responder e mandar a resposta depois, né? Em benefício do tempo. Você tem uma fácil aí, Clênis? Tem uma do Fernando Casale aqui, conhecido. Um abraço. Quanto à contabilização, quando você tem um hedge account de fluxo de caixa, por exemplo, e você reclassifica o que foi acumulado no patrimônio líquido para o resultado. A discussão para que parte do resultado operacional ou financeiro? Então, eu costumo dizer o seguinte, principalmente quando você adota o hedge account, você está dizendo o seguinte, que o item protegido, o instrumento de proteção, se torna como se fosse uma coisa só. Então, a melhor classificação, na minha visão, a partir do momento que você adota o hedge account, aonde o item de proteção for, o instrumento de proteção vai atrás. Inclusive, pode nem ser resultado, eventualmente pode ser um ativo ou passivo. Por exemplo, um ativo de investimento, um desenvolvimento de uma planta, de um equipamento, enfim. E aí isso pode fazer parte daquele custo, né, vamos dizer assim. Então, o conceito, em linhas gerais, é essa. Onde o item de proteção for, o instrumento de proteção vai atrás. Sem o hedge account, a discussão fica muito mais julgamental, vamos dizer assim. Se for a receita de exportação, você julga que teria que ser ali na linha de receita. Exato. Receita líquida. Exato. Isso, certo? É isso. Se for um financiamento, vai ser na financeira, porque
impactos financeiros. Perfeitamente. É isso, Perfeitamente. né? A resposta é essa, né? Exato, exato. Tem mais uma outra... por favor. Não, acho que lá no começo, acho que o Eduardo Lemos fez a pergunta. Obrigado pela pergunta, Edu. E ele colocou aqui um exemplo, né, de que é um contrato conversível, uma debênture conversível, né, com opção de recebimento em juros ou em moeda estrangeira. Então, de novo, aqui é o tipo de contrato que, se for um ativo, não atenderia, muito provavelmente não atenderia o critério de SPPI, né, o critério somente principal e juros, e, portanto, teria que ser reconhecido a valor justo. E se for um passivo, muito provavelmente é uma operação que teria algum tipo de bifurcação, né, que provavelmente pode ser um instrumento composto. Então, claro que não dá para explorar no detalhe aqui, mas em linhas gerais seria essa a resposta. Tem, só aproveitando aqui de contrato de vapor também, que aí teria provavelmente um derivativo embutido. No entanto, não dá para afirmar isso, porque a discussão é quando esse componente que estaria configurando o derivativo embutido, ele é um item financeiro ou um item não financeiro. Porque às vezes fazer um paralelo aqui com os contratos que está atrelado a metas de ESG, né? Não necessariamente isso vai ser um instrumento financeiro, porque ali a condição é uma condição não financeira, né? Sendo uma condição não financeira, talvez isso não configure um derivativo embutido, mas não dá para bater o martelo, tem que analisar caso a caso. E, Alexandre, tem uma aqui, acho que tem o seu endereço aqui. Vamos ver. Ela fala aqui, em decorrência das novas categorias do IFRS 18, poderá tornar-se obrigatória a contabilização de hedge accounting? Excelente questão, né? O ponto é que hoje não é obrigatório, mas, né, muitas vezes torna-se relevante, né, a depender dos riscos que estão envolvidos naquela empresa, do montante deles, acaba sendo uma boa prática e acaba tendo aqueles reflexos tributários, né, que eu falei anteriormente. Por mais que não seja obrigatório, o hedge accounting ajuda e muito, né, e muito mesmo, eventualmente a consequência fiscal. Porque, por óbvio, né, se a gente estiver falando de uma perda com aquele instrumento financeiro que está sendo utilizado com a finalidade de hedge, se você não tiver o hedging account, para você comprovar perante uma autoridade da Receita Federal, que geralmente não é tão especializada assim, que focinho de porco não é tomada, você tendo o hedging account, você sendo uma empresa auditada, tendo aquela evidenciação daquilo em notas explicativos, torna esse caminho muito mais fácil e menos tortuoso. Então, eu diria que ainda que não seja obrigatório, esses montantes são relevantes ali na operação da empresa, a depender do modelo de negócio, mais uma vez, acaba sendo um quase mandatório, mas no sentido de ser útil, mais uma vez falando, né, que é o ponto que o Wagner muito bem explorou. Aquilo lá é importante na medida que se torna útil. Útil para quem? Para a empresa, enquanto é uma unidade que é gerida, então é importante, até como uma ferramenta de prestação de conta da gestão, para os usuários externos, para verificar como está sendo utilizado ali, e também para a autoridade fiscal, né, que também pode ser considerada ali um usuário externo meio lateral ali, mas também para ele é relevante. Então, eu acho que é fundamental, né? Perfeito. A gente está caminhando aqui para o finalzinho mesmo. Eu gostaria de escutar um pouco de você as considerações finais. Clênis, você poderia dar suas considerações finais aqui? Claro. Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, Petelin, todo o time da ANEFAC aí, foi a organização perfeita aí. É um prazer aqui sempre compartilhar um pouco, eu adoro estar participando aqui desse tipo de evento, sempre podem contar comigo, tá? Agradecer aí a toda a nossa audiência aí também, né? Aos meus colegas, com pontos e inputs aqui relevantes e de grande contribuição, sem dúvida. É isso. Obrigado a todos e foi um prazer. Alexandre, poderia fazer sua consideração final? Acho que está no mudo.
Bom, vamos esperar só um minutinho para ver se ele volta, que ele tem voltado rapidamente, né? Oi, pessoal. Voltando aqui, desculpa, acho que está dando um problema de sincronização, aparece uma tela, não sei porquê. Bom, primeiro então peço desculpas por esses pequenos probleminhas técnicos que sempre podem ocorrer quando a gente está falando virtualmente. Segundo, gostaria muito de agradecer ao Wagner aqui, aos demais, pelas excelentes palestras. Como é um tema complexo, instrumentos financeiros, a gente sempre aprende, então acho que esse é um ponto fundamental. E dizer que eventos como esse são muito bem-vindos, né? Seja para que a gente tenha maiores debates sobre uma temática tão complexa, seja também para a gente reencontrar, né, os colegas aqui, então sempre é uma alegria muito grande, Wagner. Sim, realmente eu acho que foi muito bom, né? Bom, em nome da DEFAC eu gostaria de agradecer novamente a contribuição de vocês, né, do Clênis, do Alexandre, do José, de todos que participaram nessa sessão aqui, e peço a todos que acompanhem as novidades da ANEFAC nas redes sociais e participem nos próximos encontros. Lembrando que ainda falta mais um, né, desse circuito da transparência, e conto com a presença de vocês lá. Então, eu queria agradecer mais uma vez e até o próximo evento. Até logo.